Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria de alunos aqui na nossa formação Raízes do Cabeleireiro Integrativo. Tenho aqui os nossos assuntos, vou passar rapidamente sobre os tópicos que foram mandados pelo formulário. É, Tenho algumas perguntas que são desde tecnologia, variando até o que eu considero como parte de gestão, né? Então, hoje eu vou falar sobre como explicar a mudança na curvatura do fio, por que tem muita gente que procura cauterização e não tratamento. Será que a pessoa está lenta fazendo uma escova lisa em 25 minutos, uma modelada em 40? Como fazer para lidar com essa questão de pressão, né? Meus pulsos estão inflamados, mas não posso parar de trabalhar. Qual a sugestão? Como lidar com o conflito de deixar o trabalho e voltar para a cidade natal? E dificuldades de definir onde quer estar daqui a 5 e 10 anos, como fazer o planejamento. Esses são os assuntos de hoje. Apesar de que também, né, tendo a interação ao vivo aqui dos alunos, eu posso, obviamente, responder as dúvidas. Mas primeiro eu vou tratar de resolver esses assuntos que já foram previamente enviados, aí eu vou abrir o espaço para a gente conversar aqui, trocar com quem está ao vivo, tá? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, em especial as alunas novas estão aqui, a Suzy, a Rose, a Márcia, Ricardo também está aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vou começar aqui com essa pergunta sobre tricologia. Então, a aluna mandou aqui, ó, na aula de densidade foi falado que o cabelo muda com o passar dos anos. Como explicar a mudança na curvatura do fio? No meu caso, era liso e agora é ondulado. Então, vamos lá, gente. Curvatura de fio sofre bastante a influência, principalmente das questões hormonais, tá? Então, a gente tem o impacto aí de... O que eu normalmente falo é que, principalmente no Brasil, as mulheres passam por 3, 4 cabelos durante a vida, e isso é algo considerado normal, né? Eu considero super normal isso devido à nossa miscigenação. Então, o que a gente precisa entender é que curvatura de fio, ela tem a curvatura é muito suscetível à mudança, principalmente hormonal. Quando a gente olha, eu acho até engraçado, a cliente vira e fala assim para mim: o meu cabelo era de tal forma. E normalmente essas pessoas se referem ao cabelo de tal forma quando eram crianças. Aí eu viro e falo, era assim, e foi assim até que idade? E normalmente a resposta é que o cabelo era de tal forma, mais liso, de outra cor, até a puberdade. Então, puberdade é marco hormonal. Especialmente as mulheres, acontece também da curvatura mudar perto dos 25 anos, mais ou menos, ali que tem a ver com maturidade reprodutiva e ou gravidez. E aí depois a gente vê uma terceira mudança, então tem o cabelo da infância, o cabelo da puberdade, o cabelo de quando a mulher é engravida, e tem também o cabelo da menopausa. Então a gente, por isso que eu falo, pelo menos 4 mudanças de curvatura de fio, alguma alteração nessa estrutura desse fio, e isso tem total correlação com esses marcos hormonais, tá? Então, isso impacta, fora outras questões de alimentação, de nutrição, né? Aliás, nutrição e alimentação, fatores ambientais, fatores que a pessoa passa durante a vida como doenças, quimioterapia muda muito o cabelo, né? Então, a gente vê que a vida está acontecendo e o cabelo está respondendo conforme essa vida que vai sendo influenciada por essas coisas, tá? A Márcia colocou que estava com dificuldades com algo, mas eu acredito que está todo mundo me ouvindo, né? Vocês estão todos me ouvem? Dê um sinalzinho. Ah, a Rose está me ouvindo. Ótimo, Rose. Então tem, às vezes, uma questão de vocês ajustarem aí, mudar a entrada do seu áudio. Quando vocês entram no Zoom,
No microfoninho tem uma setinha para cima, e aí, se está em inglês, está escrito lá, Select a Microphone e Select Speaker. E o speaker é o áudio, né? Então, você pode trocar a entrada do áudio, pode ser que isso melhore. Deixa eu só ver aqui, mas a Roberta falou que tá tudo bem, então acho que era da Márcia mesmo. Beleza, gente? Então, resolvendo a primeira dúvida aqui, vou passar para a segunda e se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade para abrir o áudio de vocês aí conforme o assunto, tá? Mas eu vou, como eu falei, a prioridade é responder o que já foi perguntado e aí a gente conversa bem à vontade sobre os outros assuntos. Deixa eu ver aqui. Roberta também entrou. Boa noite, Roberta. Roberta e Ricardo, eu preciso falar com vocês hoje, hein? Vou conversar com vocês dois hoje também, aqui, as dúvidas que vocês mandaram aqui. Próxima pergunta tem a ver, ó. Luma, por que que muita gente que procura cauterização e não tratamento? Pois aqui na minha região procura muito cauterização, eu vejo ela como uma nutrição. Estou errada? Nós já falamos sobre a cauterização aqui, mas gostaria que você falasse mais sobre ela. Bom, gente, cauterização é o seguinte: cauterização ela está muito mais para uma reconstrução com fonte de calor. Então, vamos olhar para a cauterização mais próxima da questão de uma reconstrução. Por quê? Porque normalmente ela tem queratina, normalmente ela tem alguns ingredientes que visam essa fazer uma certa polimerização do fio e com o uso do calor, tá? Eu, particularmente, não faço cauterização, lá atrás eu tinha um produto que era da Polmit que eu usava, que era essa cauterização, passava a prancha depois, mas como vocês sabem, né, não tenho mais esse hábito de usar a prancha no meu dia a dia, mas eu tenho um outro serviço hoje que é a da Granda, que é a nanocristalização. Também com efeito, é um efeito próximo de cauterização, mas eu também não uso ela com muita frequência, assim, é mais. É, eu uso ela mais com esse viés mesmo. Ah, tá, o cabelo tem uma certa porosidade, a gente quer esse efeito mais filmógeno e a gente passa o produto, mas depois enxágua e depois faz uma escova só para ativar o polímero. Então, é tudo uma questão de balanceamento, tá? Mas eu não gosto da prancha no processo de tratamento, por conta do que vocês já sabem. Prancha, para mim, é uma fonte de calor direta, muito quente, e não necessariamente esse calor todo é necessário ou benéfico. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí sobre o assunto, tá? Então, acho que é essa questão aí do que eu falei de cauterização. Eu acredito também que a busca das pessoas sobre um determinado serviço é bastante cultural. Então, essa pergunta que veio da Patrícia que está lá em Aracaju, lá eu acredito que tenha-se muito forte a cultura da prancha. Então, as pessoas veem a prancha como algo comum e talvez benéfico. E dentro da nossa filosofia de trabalho aqui do cabeleireiro integrativo, a gente sabe que não precisa, né, gente? Não precisa usar a prancha com tanta frequência. Deixa eu só dar uma tossidinha aqui. Beleza. Assunto cauterização, ok? Vamos lá, próximo. Sobre escovação. Luma, não gosto quando as pessoas me colocam pressão para ser mais rápida na escova. Lavo, seco e faço escova lisa em 25 minutos, modelado em 40. Será que estou lenta ainda? Roberta, você não tá lenta, cara. Definitivamente lavar e escovar, fazer uma escova lisa em 25 minutos para um cabelo, né? Vamos só colocar aqui, 40, um cabelo médio, densidade média. É um tempo muito bom, tá? A modelada é em 40 minutos. Também gosto desse tempo. Só que a realidade, vamos lá, administrativa é que assim, quando a pessoa quando o gestor, principalmente o gestor que é fora
que ele não é técnico, um gestor que não é técnico, obviamente ele vai querer mais produção, mais resultado. Então, a pergunta que eu faço para você, Roberta, é o seguinte: você, você já sentou e conversou com esse gestor? Já virou e falou, olha, até puxando já o assunto, adiantando aqui, estou com os pulsos inflamados. Então, você está trabalhando rápido, você está trabalhando bem e está trabalhando com dor, está trabalhando com. Já vou falar também sobre essa questão dos punhos inflamados aí. Mas eu acredito que tem que ser conversado, às claras, tem que ser. Você tem que partir de você, Roberta, a explicação das suas necessidades e você esclarecer para as pessoas também quais são os seus limites de produtividade, tá? Então, porque se não está te fazendo bem, se está te incomodando, você precisa conversar sobre isso, tá? O profissional que ele fica me colocando pressão, aí ele entra na dela. Tá, é profissional que fica me colocando pressão, aí ele entra na dela. Tá, vamos lá. Tudo é uma questão de contexto, tá? Então, é a profissional que está mandando no gestor. Então, vamos lá. Tem um problema de papéis aí. Então, esse gestor dessa empresa está permitindo com que um profissional fique dando pitaco na performance de outro profissional. Mais um motivo para você sentar e esclarecer as coisas. Gente, vocês têm que aprender a se posicionar. Vocês têm que aprender a contextualizar e tirar a emoção da situação, tá? Tira a emoção da situação. Pô, por que que essa profissional tá colocando pitaco na minha vida? Olha de uma maneira fria para a coisa, sabe? Procure entender. é, é, Primeiro, eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Vamos lá, a outro profissional ou outro profissional está se intrometendo e querendo gerar mais pressão para você. Qual que é a intenção dessa pessoa? Essa intenção é te te deixar melhor, te fazer crescer, fazer você se desenvolver? Se não for, Roberta, esquece isso, cara. Diz que eu vou ganhar mais. Cara, tempo médio, a sua performance está ótima, tá? Ela diz que eu fico alisando o cabelo. Roberta, você está dando muito ouvido para mimimi de gente que não paga suas contas, Roberta. Conversa com o seu gestor e procura se blindar psicologicamente de interferências de pessoas que não vão te desenvolver, Roberta. Ó, tá mal, né? Pois é, por isso que a gente está aqui. Essa mentoria ela serve para você pegar essas muitas vezes o que eu vejo assim, né, que é normal, todo mundo tem as vozes na cabeça, todo mundo tem pressões internas, tem pressões externas, mas Roberta, tá na hora de você começar a separar, ser mais criteriosa com relação ao que não te desenvolve, aquilo que não te deixa bem e descartar, Roberta. Descarta isso, pelo amor de Deus. A sua relação de produtividade diz respeito a você e ao gestor, né? Então, esses momentos que essa pessoa vem falando para você, dando pitaco na sua, né? As escovas tudo acabadas. Não sei o que que é de escova tudo acabada. Mas, enfim, vocês têm que aprender a se posicionar. Então, olha para a tua performance. As meninas novas aqui, a Rosi, Suzy, a Débora, que entraram recentemente, dentro de uma ação específica que eu fiz uma mentoria individual com elas e trouxe a clareza para elas sobre performance, sobre o resultado que elas querem ter. Não é sobre o resultado que a outra acha que você tem que ter, Roberta. As escovas dela estão estragadas. Pois bem,
Não gasta energia com isso, Roberto. Você sabe o que você está fazendo, você está performando. Você tem que aprender a fechar os seus ouvidos. E depois eu vou entrar na questão que você falou sobre querer voltar para a cidade natal, tá? Mas vamos lá, focar. Eu tenho um indicador. O indicador é: faço o serviço, né? Minha performance média de escova lisa com lavagem 25 minutos. Performance média, cabelo médio, escova modelada 40 minutos. Eu, como profissional, eu sei que isso é um tempo ótimo. É um tempo ótimo. E se o seu gestor não souber disso, e ele quiser apertar, se ele quiser, você tem que se posicionar. Falar assim, olha, faz o gestor enxergar, porque se o gestor não é técnico, Roberto, você tem que fazer o gestor enxergar. Olha, eu entendo que para você é interessante que seja mais rápido ainda, mas eu quero te contextualizar sobre como eu estou. Ah, estou já com tô com problemas nos punhos, está inflamado. Eu acho que estou tendo uma sobrecarga, enfim. Mas o resultado que eu entrego são cabelos saudáveis, a cliente volta. Tá na hora de aprender a se defender. Tá na hora de aprender a você pensa como se você fosse uma advogada que está defendendo a sua produtividade. Mostra os fatos, faça o outro enxergar, tá? O que mais tem, o que mais tem são pessoas dando pitaco na vida dos outros. O que mais tem é isso. E na nossa cultura, né, o brasileiro tem uma grande dificuldade em dizer não. O brasileiro tem uma grande dificuldade em ser firme com o outro. Então, esse não dizer não e ter essa coisa de, ai, não, o fulano vai. Eu tô fazendo o meu, eu tô cuidando da minha vida, e se eu falo assim, o outro vai achar que eu sou metida, que não sei o que lá. Olha, o outro é o outro. Esses dias eu estava vendo lá um conteúdo do um cara que cresceu bastante no Instagram, que é o Hugo Galamba. Acho que é Galamba o nome dele, é um nome bem diferente. Ele fala assim: existem dois tipos de problema, o meu e o da outra pessoa. Então pare e pensa sobre isso. Qual que é o seu problema e qual que é da pessoa? Ah, ela disse que eu escovo errado. Mano, ai, Roberta, pelo amor de Deus. Você está deixando uma pessoa entrar na sua mente. Roberta, ó, ela diz que eu fico alisando o cabelo, diz que eu vou ganhar mais, diz que. Roberta, pelo amor de Deus, viu? Ó, tampa os ouvidos. É aquela frase, gosto bastante, Daniel Lopes fala. Examine todas as coisas e retenha o que é bom, Roberto. Se não é bom, joga fora, Roberto. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Se não é bom, joga fora. Não deixa a pessoa que. Se você ficar esperando que a outra profissional, que muito provavelmente no ambiente onde você está, é um ambiente competitivo, se você permitir que essa pessoa fique entrando na sua mente, se depender dela, você vai ser pobre, você vai ser frustrada, você vai ficar na sarjeta para ela se sentir bem. Você acha que tá certo? Tá certo você permitir isso, Roberta? Gente, não permitam isso. Colega de trabalho que é tóxico, é ele no canto dele e você no seu. Pessoas tóxicas, ficam elas no seu canto, no canto delas e você no seu. Não tá certo. Foi o que você fez hoje. Mas, pois bem, muda o padrão seu de aceitar aquilo que não presta. Muda isso. Não aceite o que não presta. Tá combinado? Semana passada, foi semana passada, semana retrasada, eu
ele tava fazendo reunião no salão e veio uma situação assim, bem nada a ver, assim. E eu até fiz um conteúdo do desafio dos 365 dias. Quem está acompanhando o desafio dos 365 dias? Começou segunda-feira. Roberta, eu te aconselho fortemente, a Rose está acompanhando, ó. Roberta, eu te aconselho fortemente você me escutar todo santo dia, porque o objetivo desse desafio é fazer com que vocês transformem a mente de vocês. Na formação, tem as doses de mentalidade, mas a formação ela tem um viés técnico forte, né? Um viés de capacitação técnica. A Márcia está acompanhando também, a Suzy, ai que sucesso, a Débora está acompanhando, ótimo. Então, quem me convenceu a fazer, né, como eu falei já, o desafio foi meu marido, foi meu esposo. Ele falou para mim, Luma, as pessoas precisam entender mais como você pensa para ter os resultados mais parecidos com os seus. E num dos vídeos que eu gravei, né? Eu tô gravando antecipada para que eu não fique sobrecarregada com isso. Mas uma das coisas eu falo sobre uma situação que aconteceu, e é muito louco, assim, sobre crítica. Vou antecipar o assunto aqui. Existem três tipos de crítica, e a reunião foi sobre isso. A crítica que é destrutiva, a crítica não construtiva e a crítica construtiva. O que eu percebo da Roberta, né? A Roberta, ela dá muito ouvido às críticas que são destrutivas. O que que é a crítica destrutiva? A crítica destrutiva, ela tem um tom agressivo e ela mira em deixar a pessoa mal. Então, é aquela coisa que a pessoa fala, falei. Ah, não, eu preciso ouvir. Preciso ouvir para quê? Então, tem muita gente que vira e fala isso. Ela vem num tom agressivo, ela tá mirando em você ficar mal e, no fim das contas, aquilo não vai te prestar para nada. Então, essa é a crítica destrutiva. Tem um segundo tipo de crítica que ela não é tão agressiva assim, mas é também inútil, que é a crítica não construtiva. O que que é a crítica não construtiva? É a crítica que vem, às vezes, num tom de reclamação. E ela vem numa coisa assim bem abstrata. A pessoa fala e aí você fala assim, tá, o que que eu faço com isso? Tá, o que que ela quer dizer com isso? Então você não tem clareza. É uma fala que não te gera clareza, te gera confusão. Então, enquanto na primeira te agride, te deixa para baixo, a segunda você fica confusa. Você fala assim, o que que essa pessoa quer dizer? Aí você vira e fala assim, não entendi. Então você não faz nada com a crítica. Então, as pessoas, e na sua maior parte, vão ter dificuldades, grandes dificuldades em comunicar-se com o outro, e elas vão proferir críticas destrutivas e não construtivas na maior parte das vezes. Mas aí você tem que ter o filtro. Examine todas as coisas que tem o que é bom. Tá bom, o que que eu estou procurando que é bom? Você está procurando o que é bom quando você sente que a pessoa vem com uma intenção boa para você. Que aí é a primeira característica de uma crítica construtiva. A crítica construtiva, ela vem com uma intenção que você percebe que é boa e ela vem também com especificidade. Ela é uma coisa concreta. Igual eu tô falando para você, Roberta, pare de dar ouvidos às pessoas que não te falam coisas que vão te deixar, que vão te desenvolver, que estão mirando a sua evolução. E ainda diz que é para o meu bem, tá? A pessoa diz que é para o bem e você sente o quê? Você sente que é para o seu bem? Eu tenho certeza que não. Então, tá cheio de gente aí que começa a crítica destrutiva falando assim: olha, eu vou falar uma coisa para você, mas não pensa mal, não. É pro seu bem. Ela vem com um discursinho.
um discursinho, bolo de lama, né? Bolo de lama coberto de chantilly. Só que aí o que você tem que ficar atenta, o que você sente. Por quê? Quando a pessoa fala alguma coisa e a intenção dela não é uma intenção boa, você percebe incoerência. Incoerência. Aquilo que ela fala não está alinhado com aquilo que você está sentindo vindo dela. Ou seja, isso é o quê? É uma crítica destrutiva. Joga fora, joga fora. Entendeu? Vai lá, pum, joga fora. Aí eu falei sobre. Boa noite, Patrícia. E mais quem entrou aqui? Falei com todo mundo, né? Continuando, vou dar mais um filtro para você, que é a antecipação do conteúdo que eu fiz outro dia. Se você está na dúvida se a crítica é destrutiva, se ela é não construtiva ou se ela é construtiva, aplica um filtro mental. Qual que é o filtro mental? Presta muita atenção. Filtro mental é assim: chegou um negócio para mim, chegou uma fala de alguém. Aí eu paro e analiso. Primeira coisa, o que que essa pessoa quer que eu sinta? O jogo da influência, o jogo do impacto no ser humano é emocional. Antes de tudo, é emocional, gente. Isso eu estudo muito para falar para você. É emocional. Então, a emoção, ela é aquilo que já vai desestabilizar ou que vai realmente a emoção ela desestabiliza. Você está numa situação emocional X, aí vem alguma coisa que te chacoalha emocionalmente. Ou você vai para o lado bom ou você vai para o lado ruim. Então, o primeiro filtro mental que você tem que ter numa situação como essa é o que essa pessoa quer que eu sinta. Porque se o sentimento for ruim, se você já está sentindo aquela coisa pesada, aquela coisa ruim, você já fica de radar ligado. Segunda coisa que você tem que pensar. O que essa pessoa quer que eu faça? Faça, ação. E o fazer não está ligado necessariamente ao que ela fala. Então, sabe aquela coisa de entrelinhas? De novo, percepção aguçada. Eu tô me sentindo, ela já começou me fazendo sentir mal e eu tô vendo que ela não quer o meu bem, ela tá querendo que eu vá para uma outra direção. Aí você vai se perguntar: eu quero fazer o que ela quer que eu faça? Se você fizer isso, Roberto, você já deixa de ficar remoendo, ficar se permitindo ficar tão mal desse jeito. Então, não, eu não quero. Ó, o sentimento que ela trouxe é ruim, o que ela quer que eu faça, eu não quero fazer. Então, você não faz. Esse é o filtro. O sentimento, o que ela quer que eu faça. E no conteúdo eu dei mais uma aprofundada ainda. Ah, é verdade. A última camadinha. Ainda que a pessoa traga alguma coisa que seja, que tenha uma emoção de, uma coisa de incentivo, tá? Entendi que a ação que ela quer que eu faça é uma intenção ok. Você vai aplicar um terceiro nível ali, você vai aprofundar mais ainda. Você vai falar assim: isso que ela quer que eu faça é importante para fazer agora? É urgente para mim? Que é priorizar. Priorizar. Então, se eu não é uma prioridade aquilo que ela está falando para eu fazer nesse momento, muito obrigada, descarta. É aqui, gente, ó, é aqui, ó. Vocês têm que entender. Estão percebendo? É na cabecinha que vocês têm que fortalecer. Porque senão, tecnicamente, vocês têm todos os recursos, vocês têm a caixa de ferramenta linda e maravilhosa. E aí chega na situação, tá totalmente instável emocionalmente e faz as escolhas erradas. Entendeu? Então, ó, passei por essa questão aí
da pessoa acelerando ainda, descobrir que é terceiro causando ainda, impactando. Lembre-se que a sua questão de performance é com o gestor, não é com o outro profissional. Principalmente se você não trabalha em equipe. Principalmente se a pessoa trabalha na cadeira dela, fazendo as coisas dela, e você trabalha na sua e isso não se liga. Que é diferente. Ah, eu sou assistente de fulano de tal e fulano de tal quer que eu acelere o trabalho porque eu dependo da agenda do fulano de tal. Opa, a situação muda. Mas não existe uma relação de dependência de trabalho aí na situação que que eu tô entendendo. Então, ó, entrou por aqui, sai por ali. Beleza? Ai, gente, hoje eu confesso para vocês que hoje eu estou com dor. Eu estou com dor. Tive mal, eu tava fazendo exercício de manhã, deu um mau jeito na minha cervical. Ai, que ódio. Né? Mas enfim, é o que tem para hoje, né? Vamos lá. Gente, comentem, escrevam aí. Confesso para vocês que eu tô meio mal-humorada hoje, né? Vocês perceberam que eu tô meio mal-humorada? Vou pegar no tranco aqui. Acontece, né? Quem nunca, né? Mas vamos lá. Próxima pergunta é sobre a escovação. Próxima pergunta. Ah, tá. Ó, a Roberta, ela super preenche as coisas, então eu acabo respondendo um monte de pergunta da Roberta. Isso aí, Roberta. É usar mesmo, usar esse. Gente, vocês têm que usar o benefício que vocês têm. Tá? Então, as meninas que são novas aqui, preencham o formulário que a Gisele envia no grupo do Telegram. Mande as perguntas, não existe pergunta boba. Professor, pelo contrário, o professor ama perguntas. E se a pergunta, entre aspas, parece boba, é porque alguma coisa não foi tão bem explicada ou algum assunto ainda não foi inserido no tempo certo. Então, isso tudo vira feedback, né? Eu fico sentindo, percebendo vocês, tá? Às vezes a gente precisa disso, de bronca. Roberta, hoje eu encaro realmente assim as coisas. Depois que eu virei mãe, né? Eu percebo que tudo tem uma questão de dose, tudo é uma questão de medida. Tem horas que a gente precisa dar um acolhimento e tem horas que a gente precisa manter-se firme naquilo que, quando a gente está no nível, na posição de mais experiente, de mais maduro, a gente tem que ter na liderança esse discernimento de acolhimento e horas firmeza, pulso firme. Por quê? Porque senão vocês viram gelatina, gente. Pelo amor, dá pra ser mole não. Vocês precisam também da dose do, oh, vamos lá. As meninas aí que eu fiz a mentoria, a Rose, a Suzy, a Débora, cara, firmeza aí para vocês alcançarem o resultado, disciplina, né? A realidade que vocês vivem, eu não posso mudar. Eu não posso mudar a realidade de vocês. Eu estou aqui para dar suporte. Suporte. Então, por isso que estar aqui na mentoria ao vivo, preencher o formulário, é aquilo que vocês que precisam buscar. Então, tem a minha parte eu procuro entregar da forma o melhor possível, porque um dos valores que eu tenho tanto na Quimio Hair quanto no Beleza Consciência, que são as duas empresas, né? Quimio Hair, salão, Beleza Consciência, a parte de educação. Um dos valores é servir com o melhor. Eu estou aqui para servir com o melhor. O melhor que eu tenho hoje é um melhor meio rabugento. Porque quando a gente está com dor, a gente fica meio rabugento, é ou não é? Fica até falando meio grosso. Mas o melhor que a gente tem para fazer no dia de hoje, isso eu aprendi também assim. Eu tenho horror, eu tenho horror, assim, né? Eu consigo sentir muito claramente quando a pessoa tá fazendo alguma coisa assim de qualquer jeito, isso me dá gastura, isso me dá uma aflição, isso me deixa irada. Entretanto, a gente tem dias maus, mas no dia mau, quando a gente consegue servir com o melhor, é aí que a gente se torna bom mesmo.
tá? Então é assim, vocês têm que tomar controle da vida de vocês. Vocês têm que tomar as rédeas da própria vida. Vocês têm que tomar as rédeas da própria vida. Roberto, eu vou te falar um negócio aqui para vocês. Vou aproveitar aqui para fazer uma indicação para vocês, tá? Eu tenho uma cliente que ela tem uma marca de suplementos e essa marca eu coloquei aqui no salão, a gente tem então suplementos. Ela tem uma linha de shampoo condicionador, uma única linha que ela tem de produto no cabelo que é bom, coloquei no salão. Mas ela tá, eu até estava ajudando ela no domingo, né? Domingo que domingo que a gente faz? A gente ajuda a amiga, dá uma trabalhadinha também. E aí ela tá dando foco num produto dela, que ela tá abrindo as farmácias. Não sei se é em todo o Brasil que tem, mas ela tem um site que ela vende. De um produto que eu tô tomando, inclusive, que chama Acalme. Acalme Sono. Esse Acalme Sono, vou até escrever aqui, ó. Patrícia, daqui a pouco eu já te dou uma atençãozinha, tá? Acalme Sono. Pesquisem esse produto. O que que é? Um suplemento de triptofano com fibra de maracujá. Triptofano é uma molécula, é um aminoácido que ele é precursor da melatonina, que faz a gente dormir melhor. Só que esse suplemento não dá efeito rebote no dia seguinte, você ficar sonolenta. Então, eu tenho tomado para entrar mais em sono profundo, porque meu sono estava muito leve, para entrar em sono profundo e descansar melhor. Só que a fibra de maracujá e o triptofano, eles colaboram também com questões de ansiedade e depressão, tá? Então, experimentem. Vocês que estão se sentindo mais ansiosos, deprimidos, experimentem a Calme Sono. Estou fazendo aqui uma propaganda. Deixa eu colocar para todo mundo aqui. Não estou ganhando nada com isso. Acalme sono. Aqui, ó. Experimentem o Acalme Sono, que é um suplemento para ajudar vocês a se regularem, tá? E outra coisa que eu vou falar agora, gente, nossa, que eu me lembrei da questão da Roberta. A Roberta está com dor nos punhos. Dor nos punhos. Toda essa parte de nervos. Deixa eu contar um caso, né? Não foi antes do Pedro. Uns 8 ou 9 anos atrás, eu lembro que eu fui no médico porque eu tava com dor no ciático. E aí ele me mandou, eu fui como é que chama? Fui no médico que cuida. Ai, gente, esqueci o nome, especialidade agora. Mas ele, enfim, ele pegou e me passou injeção. Ele passou uma injeção de vitamina B12 para eu tomar. Eu tomei aquela injeção, eu juro para vocês, doeu tanto que eu parei na porta da farmácia e eu tava 3 quadras do salão, eu pedi para minha irmã me buscar. De tão dolorido que ficou meu bumbum quando da injeção. Aí, conversando com uma cliente semana passada, ela me falou da B12, falou, ela tá com a B12 baixa, e aí a B12 baixa me deixou desregulada, e foi um médico que falou para ela que os níveis de B12 tinham que ser muito mais altos, e depois que ela começou a tomar B12 melhorou. Eu falei, nossa, deixa eu lá dar uma olhada de novo na B12. B12, ela tem importância no revestimento dos nossos nervos. E isso melhora as questões de dores, por exemplo, com ciático, que é a tal da ciatalgia. Aí eu fui pesquisando, né? Nada curiosa como eu sou, né? Eu peguei e fui atrás da B12. Fui na farmácia, comprei um complexo de vitaminas aliás, vitamina do complexo B, e eu estava em busca, porque não é todo o complexo B que tem vitamina B12, preste muita atenção, tá? E eu fui lá e comprei a tal da B12.
Cara, foi incrível como melhorou a minha lombar que tava doendo. Cara, aí eu falei, então quer dizer que aí nesse artigo que eu li, fizeram uma revisão lá bem interessante, que era B1, B6 e B12. B12 para dor no ciático. Fizeram uma revisão no ciático. Fizeram um estudo e compararam lá o diclofenaco com o B12 e só diclofenaco dando para as pessoas que estavam com dores no ciático. E aí teve uma diferença estatística significativa do grupo do diclofenaco com B12, porque essas pessoas abandonaram o tratamento depois de 3 dias. Ou seja, o tratamento deu resultado, a pessoa já parou de fazer o tratamento. Enquanto o outro grupo demorou mais para melhorar da dor. Então, olha só que coisa. Isso significa que muitas das dores que a gente sente no corpo, que a gente acha que é só uma questão, tá ficando velho, que não sei o quê, dor lombar afeta mais da metade da população. É muita gente que sente essa dor no ciático. E isso tem correlação com B12. E isso também, estou falando isso por conta de nervos. Aí eu fiquei me questionando, falei assim, caramba, quanta gente com problema inflamatório em nervos. Aí vem a Roberta e me fala de que os punhos estão inflamados. Muita gente está com problema nos nervos e a questão de valor de referência da B12, por exemplo, é muito grande, né? Então, o valor de referência da B12 era 100 e pouco, o máximo 800. De 100 para 800, gente, uma diferença absurda, vocês concordam comigo? E a pessoa faz um exame e fala assim, não, tá tudo bem, tá dentro do valor de referência. E essa minha cliente veio conversando comigo, explicando que o médico que a atendeu falou que ela teria que ficar próximo do valor superior de referência, ou seja, 800, não sei se é 800 microgramas lá, não sei qual que é a unidade de medida certinho, mas é lá perto dos 800 de B12. Olha que coisa, gente. Olha que coisa, entendeu? Então, assim, dê uma olhada na vida de vocês com relação à saúde. Se não tem correlação com vocês buscarem soluções para dormir melhor e cuidar mais dos nervos. Acho que essa semana foi uma semana assim que eu olhei com mais carinho para isso. E aí, alguém colocou aqui osteopata, que é outra recomendação que eu vou dar para a Roberta com essa questão de dor nos punhos. A osteopatia é uma especialidade da fisioterapia que eu gosto muito e pode te ajudar também a colocar não só os nervos no lugar, mas também dar um alinhamento melhor para o seu corpo. Por quê? Repetição, né? Esforço, está lá fazendo esforço, né? Repetindo, repetindo, repetindo. Por isso que eu falo tanto para vocês. Não façam movimentos muito frenéticos, porque é o corpo de vocês que vocês têm que cuidar, né? Então, cuidado com essa questão de esforços frenéticos e tenham, né? Busquem cuidados com osteopatia, fazendo a suplementação, olhando para essa questão do B12, tá? E alongamento. Tem uma novidade para falar para você, vou dar um outro spoiler aqui. Eu gravei segunda-feira agora mais uma aula do curso de corte que se chama Mova-se com Elegância. E nessa aula eu explico lá da questão de postura e eu montei um material, né? Eu passei 10 exercícios para você cuidar do seu corpo como preparação para o trabalho. Roberta, começa a fazer já amanhã. Eu vou passar aqui os exercícios para vocês rapidinho. E são simples, tá? Um muito bom para você fazer, então, primeiro, começando pela questão dos dedos, é você esticar as suas mãos, esticar bem os dedos, tudo isso por 15 segundos. Estica, 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 estica.
Aí depois você fecha, aperta, aperta, aperta 15 segundos. Então, abriu o dedo, esticou o dedo, fechou os dedos. Aí, esse aqui, Roberta, ó, só de esticar os dedos está doendo, né? Tá tudo inflamado. Aí você vai fazer um outro, que é esse aqui, ó. Vai devagar, faça até onde você sente que dá para fazer, porque está inflamado. Mas você vai pegar o punho, os dedos, vai pegar todos os seus dedos e vai trazer o punho para dentro, fazer a flexão do punho, ó. Faz até onde dá, também segura por 15 segundos, troca a mão, faz o outro punho, 15 segundos, aí depois você vai fazer extensão do punho. Coloca para trás, puxando os dedinhos para trás, ó. 15 segundos, o outro braço 15 segundos. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Rotação de punho, rotação de punho. Interno e externo também, 15 segundos. Hoje, por conta do mau jeito que eu dei na hora do exercício, eu fiz bastante esse outro aqui, que é o alongamento lateral do pescoço. Então, puxar o pescoço, você sente que alonga tudo, tudinho aqui, ó. Deu o trapézio, o esternocleidomastoide, né, que é esse músculo aqui que vai para o peito. Aí você solta devagarzinho, tudo devagarzinho, não puxa e volta com tudo, pelo amor de Deus, gente. Puxa o pescoço também para o outro lado. Fez isso, faz rotação de pescoço. Hoje, principalmente porque eu fiz essa caca. É um exercício tão simples, flexão de braço, mas eu não estou conseguindo fazer bem. E aí vai fazer rotação, elevação e rotação de ombro para dentro, para fora, e depois faz para dentro. Eu vou colocar no chat aqui os 10 exercícios, a listinha deles que eu coloquei. Aí fez rotação de ombro para dentro e para fora. Aí você vai sentar na cadeira, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui, ó. Aí você vai ficar sentadinha e vai girar só o seu tronco. Gira o tronco, segura 15 segundinhos até onde dá também. Volta devagarzinho, 15 segundinhos, rotação também para o outro lado. E o último exercício que eu dei foi de levantamento de calcanhar para fortalecer a panturrilha para fazer o sistema linfático trabalhar melhor e evitar as varizes, tá? Vou jogar aqui no chat para vocês. Deixa eu ver se eu acho, não. Eu vou achar aqui no material. E aí você, Roberta, faz isso, mas faz devagarzinho, tá? Tudo no limite daquilo que você consegue fazer, porque tá inflamado. E aí tem que procurar. Quando tá crítico assim, tem que ir no médico para tomar anti-inflamatório. Tá? Você vai ter que ir no médico para tomar um anti-inflamatório, pode ser que, né, não sei o que eles vão te dar, se vão dar diclofenaco, o que eles vão fazer com você, mas uma vez que a gente entra no estado agudo, e isso é uma coisa também que mudou depois que eu fiz o curso de psicologia quântica. Quando a gente entra no agudo, muitas vezes não adianta o óleo essencial. Tomou injeção de corticoide. Então, é isso aí, tem que entrar no medicamento, fazer o tratamento certinho e buscar fortalecer, né, alongar. Esse alongamento eu tenho feito também sempre, porque a gente é como se a gente fosse partir para, sei lá, para uma atividade física intensa sem se aquecer. As chances de contundir são grandes. Então, vamos se preparar, né? Cada vez mais. Lembra lá no atendimento, no módulo de atendimento, que eu explico isso, né? Tem que se preparar para antes do atendimento. Tem que se blindar psicologicamente, né, Roberto? Tem que se blindar espiritualmente, tem que preparar o corpo, tem que estar bonita, tem que estar arrumada. Esse é o pacote, gente. Esse é o pacote para a gente ter coerência na nossa profissão, tá? Olha lá que bonitinho, ó. Viu? Quando o conteúdo já tá pronto aqui, ó. Pá. Extensão de dedo, flexão de dedo, rotação de pulso, do punho. Na verdade, isso aqui é punho. Punho. Yes.
Sucesso. Partimos para a próxima pergunta. Ah, tá. A Roberta falou do conflito de deixar o trabalho e voltar para a cidade natal. Eu vou ler a pergunta e eu vou juntar com a pergunta do Ricardo, tá? Eu sei que não dá mais tempo, gostaria de registrar. Como lidar com o conflito de deixar o trabalho e voltar para a cidade natal? Por que que eu vou deixar essa pergunta junto com a pergunta do Ricardo? Dificuldades, como é que é? Não consigo definir como e onde quero estar daqui a 5 e 10 anos. Parece tão fácil, né? Não é. Não é fácil planejamento, gente. As meninas que eu fiz a mentoria, elas perceberam ali que tem um esforço, tem uma. O nosso cérebro, quando a gente está em modo planejamento é: eu não conheço o que tá lá no futuro, eu não consigo organizar as peças desse futuro, então logo eu quero desistir, eu quero fugir dessa atividade. É ou não é, Rose? Eu fiz com a Rose, com a Suzy, com a Débora. Pois bem, tanto a questão fico onde estou, vou embora para outro lugar, quanto o que vai acontecer daqui um ano não são naturais, não são sumir ou assumir. É isso aí, né, Suzy? Sumir ou assumir, é verdade. A Suzy estava nessa questão aí. Ou eu sumo ou eu assumo. E deixa eu contar, contextualizar também. Decisão de planejamento, gente, eu estou percebendo que realmente não é fácil. Não é fácil. E tem necessidades que a gente passa na vida que a gente não consegue resolver sozinho. E fazendo a mentoria, né, como foi o bônus que eu dei para as 5 primeiras pessoas, o que que eu percebi? Primeiro, eu percebi que a maior parte das pessoas realmente não tem clareza para daqui a um ano, que é difícil perceber em um ano o que eu vou fazer, qual é a ordem das coisas que eu tenho que fazer. E isso realmente foi sedimentado para mim ontem, vendo um vídeo de 8 anos atrás, que eu gravei, estava eu, meu marido e minha irmã. E a gente, né, 8 anos atrás, gente do céu, eu falei assim, ai, que cabecinha. Né? O que que eu percebi ali? Eu percebi que, poxa, há 8 anos atrás eu realmente não tinha tanta clareza quanto eu tenho hoje. E fazendo a mentoria com as meninas, eu falei, é algo que talvez ou a pessoa não conseguisse fazer, ou ela talvez levasse muito tempo para aprender, eu consigo fazer em 1 hora, 1 hora e meia, que é essa questão do planejamento. Então, o que eu falo para vocês? Como fazer um planejamento? Você basicamente tem que definir um prazo. E nesse caso, para um ano. Coloquei lá para elas. Daqui a um ano, como é que a gente vai estar daqui a um ano? A gente pintou um quadro, mas depois de eu entender todo o contexto. Então, eu não tenho direito, não consigo virar para você, Roberto, e falar assim: deixa o seu trabalho, vai lá para a sua cidade natal. Não, fica aqui. Eu não consigo falar isso para você sem entender contexto e sem entender os resultados atuais. E foi isso que eu descobri nessa mentoria. Você fala, caramba, olha que legal. Eu já estava fazendo isso com os profissionais aqui do salão. Mas para mim é mais fácil. Eu conheço os números deles. Eu conheço a rotina deles, que eu estou junto aqui, né? Campo de batalha. A relação, por exemplo, com o pai de 7 anos, com a minha irmã, ela trabalha aqui, ela saiu por um tempo, depois voltou, 14 anos de salão, 12 anos, né? Que eu conheço ela, que a gente vem trabalhando junto, a Deise já está um ano aqui, né? Então, eu tenho que planejar para as pessoas que estão
sob a minha responsabilidade, as pessoas que decidiram ter um plano de parceria comigo. E quando eu trouxe isso para os alunos, eu falei assim, tá, deixa eu entender aqui. Tipo, passei 30, 40 minutos, né, meninas? Só ouvindo a Rose, só ouvindo a Suzy, só ouvindo a Débora. Eu passei o início todo entendendo o contexto. Porque o bom planejamento é aquele que leva em consideração o contexto da pessoa. E depois disso, a gente pintou um quadro. Ah, que legal, a Débora falou, foi uma experiência maravilhosa. Aí a gente pegou e pintou um quadro de março de 2025. E quando eu pintei esse quadro, eu falei assim, ok, então é isso que a gente quer? Aí eu fui fazendo os passos, ordenando as ações, ordenando os estudos de trás para frente, né? Que seria, não, lá da frente para trás, do futuro para trás. Olha lá, a Suzy também falou, sim, foi muito bom, me fez pensar. Olha que legal que a Débora falou. É como se eu estivesse me vendo de fora. Exatamente. Exatamente. É o distanciamento. É você tirar a emoção da situação e fazer uma análise racional. Eu quero ir para esse lugar. O tempo todo falando para as meninas, parece bom, parece alcançável isso que vocês estão vendo? Parece. É possível? Você enxerga que é possível você, daqui a um ano, ter esses resultados? Sim, é possível. Você já tinha pensado dessa forma? Não, não tinha pensado dessa forma. E aí, com elas, eu consegui trazer esse planejamento, né? Então, por que que eu estou contando isso? Porque essas duas perguntas, tanto da Roberta quanto do Ricardo, me fizeram olhar para a experiência que eu tive nos últimos 15 dias e falar para vocês: olha, eu levei muito tempo para fazer isso. Eu levei bastante tempo para entender como fazer isso. E eu posso ensinar isso para as pessoas, colocar, né, fazer um upgrade no curso de gestão, com certeza eu vou fazer. Mas ainda assim não é fácil fazer sozinho. Não é fácil fazer sozinho. E eu acredito, e eu nunca vendi essa mentoria. Nunca vendi. Mas eu acredito que, assim, daqui para frente, eu não fiz ainda. Vocês me falam se faz sentido para vocês que não participaram da mentoria, tá? Eu nunca vendi, mas eu estou considerando fazer oferecer só para quem é aluno. Estou considerando oferecer só para quem é aluno. Essa foi uma hora e meia de planejamento comigo, para eu ajudar vocês a fazerem isso. É uma consultoria pontual. Fazer assim, ó, sento, analiso, monto e preste muita atenção dentro do que eu ensino no curso, porque não faz sentido pegar e fazer um planejamento para vocês de coisas que vocês vão fazer lá fora. Não. Eu continuo batendo na tecla que vocês podem alcançar resultados tão bons quanto o meu, e eu espero que vocês alcancem esses resultados mais rápido do que eu demorei para alcançar. Então, o que eu quero saber de vocês que não fizeram a mentoria comigo? Vocês comprariam esse planejamento meu? Faz sentido para vocês? Sim, eu gostaria, só a primeira, a Patrícia falou. Ok, tá. Eu não formatei ele ainda, tá? Não tem nem preço, mas eu tô considerando, porque assim, e eu deixo, fiquem à vontade, Suzy, Rose, Débora, que estão falando, para falar assim, para eu entender quanto que isso impactou a vida de vocês? Da semana passada que eu fiz, a Rose foi semana retrasada, acho que é Rose e Débora, fiquem à vontade para falar. Pode até abrir o microfone, eu quero que vocês me contem quanto que foi, quão impactante foi
esse momento de direcionamento, de planejamento que eu fiz com vocês? Para mim foi a melhor coisa. Eu não sabia fazer direitinho ali, tu me direcionou e vai ser muito importante para mim. Eu acho que foi assim um divisor de águas. Tanto o curso quanto a mentoria. A mentoria foi maravilhosa já, o tempo que a gente conversou. Eu não tinha nem noção de quanto tempo eu levava para fazer alguma coisa, que era sempre aqui, ó, né? Então, tu abriu meus olhos para muita coisa. Foi, Você já foi. teve uma mudança aí, né? Você Hã? já teve uma mudança aí que você mencionou no grupo. Aham. Conta para mim Várias rapidinho mudanças. como foi isso. Eu comecei a anotar o que eu fazia, tem um monte de coisa que começou a mudar, assim, pela mentoria mesmo, né? Eu não tinha nem. Lembra que tu me perguntou quanto que eu fazia durante o mês? Eu não sabia. Eu não sabia o quanto eu ganhava, o quanto eu gastava, nada disso, né? E aí eu te pedi até, Uhum, disse assim, me deixa eu olhar nas minhas anotações, nos clientes que eu atendi, para mim poder entender como é que estava muito bagunçado. Se não fosse a tua mentoria, assim, eu ia continuar bagunçada e que nem eu te disse para ti, até ia falir, porque a gente não tá uhum. sabendo o quanto gasta, o quanto ganha, e tava tudo muito, muito doido. Então, e qual que é a sua perspectiva até março de 2025? Mudar tudo isso, né? Eu já comecei, nós fizemos o planejamento, né? O primeiro e o segundo módulo, depois passar para a parte da administração, né? E até março ser outra pessoa ali no trabalho. Outros resultados. No seu caso, a gente planejou quase que um dobrar de resultados, né, Rose? Isso, dobrar de resultado, né? E como eu falei, né, esse dobrar de resultado para você é algo surreal? Eu tirei de Nárnia. Não, não. Pelo tanto que eu trabalho e pelo que a gente vai começar a fazer, não é nada surreal e não é nada difícil. É É palpável, né? palpável. É postura, é saber que a gente vender o nosso produto sem estar empurrando para a pessoa, é saber o que está fazendo e o que está falando, né? E eu falei para a questão do portfólio lá para você construir a legitimidade, né? Isso que eu percebi também que pegou bastante em você, né? Tocou você, né? Aham, sim. Não vender porque não acredita, e não acredita porque não tem o resultado ali na mão. Exatamente. É. Maravilha, maravilha. Muito, muito grata por você compartilhar. Ô, Suzy, se você quiser falar, Débora também, estou curiosíssima para saber o que que vocês mudaram. Estou curiosíssima, porque isso pode ajudar também quem está aqui. Lembra que eu sempre falei para vocês, uma das metas é vocês participarem né, do grupo para compartilhar isso. Fala, Débora, tudo bem? Para mim, tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. Para mim, ainda está sendo assim, tudo muito novo, porque, como eu falei, né? É como se eu estivesse me vendo de fora, é como se fosse um resgate. Então, igual Uau! a Rose falou sobre a questão de colocar tudo no papel, eu já tinha começado essa meta no começo desse ano, né? Mas para mim é muito difícil essa questão da organização de tempo, igual você viu que eu estava trabalhando muito pouco, além do que eu posso fazer, né? Então eu estou correndo atrás. Hoje mesmo foi dia de pegar a agenda, mandar mensagem para cliente, uma a uma, ver cliente que fazia dia que não vinha no salão, colocar para ela algum tipo de pacote e vendo, tentando fazer fechar essa agenda, né? Incluir mais pessoas no dia a Aumentar a dia. produtividade, Isso, aumentar a taxa de aumentar ocupação. essa produtividade. E eu também estou na luta da 1 hora por dia de estudar, né? De manter essa rotina. E estou pensando assim enormemente, já comecei até a procurar um novo
Lugar. Fornecedor. Lugar? Uhum, porque, né, você viu que meu salão tá tudo muito informal, né? Para quem não sabe, né, montei o salão novamente em casa em setembro do ano passado. Então, para mim, acaba sendo, não tem uma beleza visual, né? Uma estrutura, né? Para que Tá. as clientes vejam esse valor também. Já vou aproveitar e fazer uma intervenção aí, tá? Existe um conceito chamado Lean Startup. Lean Startup, né? Que é um conceito que startup é um conceito de startup, que são as empresas que estão começando enxuta. Startup E aí? enxuta. O que é isso? Você manter, você fazer o que você consegue fazer com os recursos que você tem. Você não chegou num. E isso, Débora, por isso que eu estou falando que é uma intervenção já. Uhum, Você não conseguiu ainda otimizar o que você tem para você assumir uma carga maior. Isso me entendi. preocupa, tá? Você pensar em ir para o próximo passo me preocupa, porque o espaço, ele é importante, sim, mas quantos são os salões que abrem com estruturas majestosas e 6 meses depois fecham? Sabe por Uhum, quê? Chama-se fluxo de caixa negativo. É como se você fosse um corpo que não tivesse sangue correndo nas veias. Uma empresa sem fluxo de caixa é uma empresa que não tem sangue nas veias. É um corpo morto. entendi. Não é hora de você Temos que fazer voltar isso. aqui, Jesus? Não é hora de você fazer isso, tá? Uhum, ok. Ó, minha mãe, a gente teve salão dentro de casa a vida inteira. E é super digno você ter o seu salão na sua casa. É super digno você. As pessoas sabem que isso acontece no início. Nosso início foi assim. Mas a gente só, né, no caso aqui, quando a gente mudou para esse salão, mudou a família inteira, mudou com bicho, né? Na época a gente tinha no corredor aqui, minha mãe sempre gostou muito de cachorro e era uma briga em casa, era conflito, mas foi assim que a gente começou. A gata pulava a barreirinha lá o vidro, a gata ia pro salão. Eu ficava irritadíssima com aquilo, irritadíssima. Mas foi assim que a gente começou. E foi porque a gente começou enxuto que a gente pagou as nossas contas. Que foi porque a gente começou com o que tinha para começar que a gente conseguiu reinvestir, prosperar. Não tenha vergonha da sua casa, não tenha vergonha da condição que você tem hoje. É porque é como se fosse uma pedra preciosa que você ainda não conseguiu lapidar do jeito que você quer. Mas aí você vai fazer o quê? Se endividar? Não, não. Ok, Dona Lu. Muito Essa obrigada. sala que eu Foi tô aqui para, importante, viu? imagina, essa sala que eu tô aqui falando para vocês, essa sala que eu vou mostrar para vocês. Essa sala era uma sala que não tinha essa cadeira, não tinha esse espelho, era uma sala que tinha, era tipo a maca e tinha a piazinha para que minha irmã fazia sobrancelha, e eu tava em outro lugar com, até minha planta tá, coitada, tá doentinha, mas eu virei pro meu marido e falei assim, falei, Vi, na sala lá no escritório, era um ambiente aberto que eu ficava trabalhando, as pessoas ficavam passando. Aí durante o atendimento, o se eu estivesse em reunião, por exemplo, né, fazendo uma aula, alguma coisa, eu
tinha barulho eu não podia falar de determinadas coisas porque quem estivesse atendendo ia passar o barulho para lá, para cá. E falou assim, nossa, isso aqui tá me deixando mal. A posição também eu ficava de costas para porta. Aí eu virei para meu marido e falei assim, nossa, isso tá me incomodando muito, tal. Aí ele virou para mim e falou assim, por que que a gente não transforma a salinha lá num escritório para você? Assim. Aí eu comecei a viajar na maionese. Comecei, não, porque precisa fazer tal coisa, porque precisa trocar a porta, porque não sei o que lá. Meu marido, enquanto eu sou a pessoa que vê muita coisa, que vai longe, meu marido vira para mim e fala assim, qual que é o próximo passo? Aí ele falou assim, vamos fazer com o que a gente tem, investir no mínimo possível. A gente pegou, tirou o armário que estava lá, trouxe o armário para cá. Falei, assim, olha, um armário. A mesa que estava aqui, né, essa mesa aqui, que era nem é uma mesa mega bacana, assim, ela é uma mesa pequena para o que eu tenho aqui, porque eu tenho dois computadores, vou mostrar aqui para vocês. Que eu tenho o meu notebook, tenho a tela ali. Eu nem estou tão bem instalada aqui, mas era o que eu tinha para fazer o mais rápido possível e com o recurso que eu tinha. Depois a gente comprou o espelho, aí depois veio a cadeira. Tá entendendo, Débora? A preciosidade da nossa Sim, profissão é que a gente precisa de uma cadeira, um lavatório, um carrinho e vai. E vai, ó. Aqui, ó. Eu quero ver vocês esgotando os recursos que vocês têm. Porque saber esgotar os recursos que têm e extrair o valor é capacidade de multiplicação. Quando a gente não tem o recurso e a gente pega esse recurso, não tem, e ainda não consegue multiplicar e vai lá e pega mais recurso, afunda mais o nosso barco, entendi, Luma. beleza? Beleza. Obrigada. Fica firme no plano. Eu quero ver assim, ó. Outra coisa que eu aprendi recentemente com o meu grande mentor, o Aguiar, ele estava falando. A gente começa na prestação de serviço, fazendo o que a gente pode fazer, trabalhando bastante e aumentando a nossa margem de lucro. Então, tendo um espaço pequeno, não pagando aluguel de um outro espaço, trabalhando em casa, quando você coloca na ponta do lápis, você faz o cálculo lá dos custos, de tudo, você vai ver que a sua margem é gorda. E é justamente quando a margem nossa de lucro é gorda que a gente consegue fazer o quê? A gente consegue acumular. Quando a margem é apertada, quando a margem é apertadinha assim, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer o dinheiro multiplicar. O segredo da nossa riqueza, da riqueza, é você, do 100% que você recebe, você viver com 70%. Eu busco isso, não consegui ainda, mas viver com 70%, 80% no máximo. Os 20% ali, pelo menos, você reinveste, guarda. E é uma loucura a gente pegar e ficar comprometendo dinheiro que a gente não tem. Vou abrir meu coração aqui para vocês e explicar o seguinte. Isso eu estou falando para vocês com relação à própria empresa Beleza Consciência. Beleza Consciência é uma empresa mais nova do que a Kimio Hair. A Kimio Hair é o salão. Meu salão, 14 anos funcionando, resultados excelentes. Esse ano, assim, eu fiz análise de primeiro trimestre. Eu tenho um consultor financeiro e a gente faz todo mês análise financeira. E foi com ele, sou muito grata ao Felipe, que eu fui cada vez ficando mais inteligente em nível de finanças. Foi a primeira vez na história que o primeiro trimestre do salão deu um lucro assim que eu falei, ele falou para mim, né? Ele falou assim, olha, isso eu nunca vi. Eu falei também, na nossa história eu também nunca vi. E como é que eu fiz isso? Trabalhando com metas, o que eu defini com vocês em mentoria, né? E aí,
aqui meu hair tá indo bem, fluindo, clientela. O Beleza Consciência, que é por onde eu chego em vocês, então, vocês viram uma propaganda, para chegar em vocês na propaganda, eu coloquei dinheiro em tráfego, estou colocando dinheiro em mentoria. Essa empresa é esse bebezinho, né, ainda um bebezinho, que eu não posso ficar me endividando, não posso fazer loucuras, vou investir tanto, tal. Eu tenho que ser muito cautelosa com o dinheiro, por quê? Porque ela não tá se sustentando ainda como a Kimi Hair. Então a gente tem que entender os momentos do empreendedorismo, em que momento que a gente está no da nossa empresa. Então olhar para si como não só como uma profissional, principalmente vocês que têm salão, olhar para si como uma profissional que precisa ser, sim, muito bem treinada, ter investimentos em educação para ter qualidade técnica, mas que o todo é uma empresa. E essa empresa precisa de bastante cuidados com a administração, beleza? Olha só o que a Suzy colocou. Estou conseguindo estudar todos os dias no mesmo horário. Ah, que bom, Suzy, porque isso era um probleminha, né, que a gente tinha visto que tinha que resolver. Percebi que preciso oferecer mais serviços e essa semana já consegui fazer o combo que você disse, corte e hidratação. Isso eu não tinha em mente. A questão da Suzy com a Rose em comum é aumentar ticket médio. Vocês precisam aumentar o ticket médio assim, ó, rapidinho. E é fácil aumentar ticket médio fazendo esse tipo de estratégia, de combo de serviço. Olha que linda, a Patrícia falou. Eu comecei na minha casa, Débora, com caixote de verdura e espelho da minha mãe. E hoje tenho meu próprio espelho em minha bancada. Muito lindo o salão da Patrícia também. Obrigada, é maravilhoso estar aqui, sim. Confia nos ensinamentos da Luma que vai dar tudo certo. É isso aí, Patrícia. Muito bom. Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui, gente. Ainda tá. Então, a resposta sobre tanto da Roberta quanto do Ricardo, só para fechar esse assunto, foi isso que eu falei que eu fiz, não é? Faço aqui no salão, fiz com as meninas. Olhar para o contexto, definir uma situação no futuro, aí você define qual que é esse futuro daqui a um ano, né? Tô dando esse exemplo de um ano, porque, por exemplo, Roberta, né, no seu caso, volta para a cidade natal, tá, você vai voltar amanhã, tem reserva para fazer isso, né? Tem condições? Onde é que vai trabalhar? Quanto que vai ter de trabalho no próximo lugar? Tomar uma decisão como essa, não pode ser algo de um dia para a noite, assim. Tem que ter um mínimo de planejamento. Quando a gente mudou aqui para Indaiatuba, eu fiz um TCC em cima, né? E ainda assim foi difícil, hein? O meu TCC foi o plano de negócios para abrir o salão. Na época, eu fiz o TCC, fiz todo o planejamento financeiro previsto. Eu calculei lá que a gente precisaria de 60 mil para começar o salão. Aí a gente foi no banco, a gente foi tomou vários nãos na nossa cara. Na época só tinha a fonte de renda, era só os ganhos do meu pai como cabeleireiro. Minha mãe fazia dinheiro para sustentar a casa, assim, mais ou menos, mas na época eles estavam também, não estavam bem no casamento, então, tipo, não tinha uma união forte, mas ainda assim a gente se uniu, né? A gente veio para Indaiatuba e dos 60 mil que eu tinha planejado, a gente conseguiu 30 no banco só. Então a gente começou com a metade daquilo que era previsto, numa cidade nova, sem clientes, sem conhecer ninguém. E aí a gente se mudou em julho, em outubro, aí a gente estava montando o salão, montando tipo os espelhos que a gente tem aqui são espelhos que o pai do meu
marido, na época, indicou um vidraceiro que era mais barato, cortou o espelho, a gente colocou um fundo jateado, fez um esquema de prender na parede para economizar com bancada. E foi assim, tudo. Eu falo que é o leite de pedra, né? O salão é leite de pedra. Esse salão aqui é muito leite de pedra. E aí, quando a gente estava com as coisas mais ou menos engatilhadas para começar a funcionar, dia 24 de outubro de 2009, meu pai teve um aneurisma. E aí, o salão que era para abrir, a gente ia ter esse profissional de São Paulo, com a lapidação de cabelos, que não sei o quê, de repente, meu pai estava entre a vida e a morte, em São Paulo. E a gente mal tinha dinheiro para ir para São Paulo para visitá-lo. Foi, nossa, cara, essa história assim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi nessa época que meu pai ficou doente, que a gente era só incerteza na vida, assim, que era uma coisa assim que foi muito difícil da gente superar, mas isso foi moldando a gente enquanto família, né? Porque, como eu falei, estava todo mundo separado, meu pai e minha mãe, né? Nessa época, além da questão financeira, que a gente não tinha dinheiro, o ambiente familiar era muito hostil, muito hostil. Ainda assim, Deus teve misericórdia da gente. Fé nunca faltou, né? A fé de que as coisas seriam melhores nunca faltou. E só que a gente teve que passar por isso. E eu digo a mesma coisa para você, viu, Débora? Muitas vezes a gente tem que passar pelo que a gente está passando, porque a gente está sendo preparado, a gente está sendo forjado para ser uma versão muito melhor no futuro, né? Mas o semear muitas vezes é chorando mesmo. Semear é chorando. E são nesses momentos que eu quero que vocês se atenham ao grupo, que vocês vão lá no grupo e falem. É isso aí. Toma posse sim, você tem competência, Débora. Você tem garra, você estava. Eu acredito que você estava numa dormência, assim, né? É como se a gente, a gente sai, às vezes, de uma situação que a gente considera como ideal, principalmente como você estava falou, né, que você estava num salão grande, e aí veio a pandemia, e era um salão que era o salão da cidade, de repente você está na sua casa atendendo nas condições que não são as que você queria. Só que a gente tem que entender que a gente passa por aquilo que a gente não quer para aprender alguma coisa muito importante. Hoje eu olho para trás e falo, caramba, que faz tudo muito sentido, tudo que a gente passou. Olhando para o passado, assim, eu falo, caramba, né? E esse meu mentor Aguiar, ele sempre fala, né? A gente só consegue conectar os pontos da nossa história no futuro. Então, muitas vezes a gente está vivendo a situação, vivendo a história sem entender o porquê, né? E ter um plano durante esse momento difícil, ele, ele aumenta, né, a nossa fé, o ter um plano, ter uma clareza do que eu quero, pelo menos para daqui a um ano, te dá mais resistência para passar pela dificuldade. E para concluir, assim, eu sempre ensino para vocês o que eu faço. Mas eu tô, como eu falei para vocês, eu estou organizando, estruturando uma forma de vocês terem a minha ajuda para fazer este plano, assim como a Rose, como a Débora, como a Suzy tiveram, tá? Então eu vou estruturar isso melhor e vou colocar depois lá no grupo para vocês. A Patrícia falou que já quer. A Roberta, eu acho que faz muito sentido para a Roberta, para o Ricardo, que estão ainda nessa zona nebulosa, né, sobre o futuro aí. E
Ah, que bom, a Débora falando, a sua ajuda está sendo primordial nesse momento. E eu tô com o olho, eu estou com os meus olhos fixados em março de 2025 naquilo que a gente viu lá juntas, tá, Débora? Lembra disso, lembra que você tem um plano e que você precisa. E é normal, tá? Vocês desviarem da conduta. O plano que foi feito, a pessoa vai querer desviar. Não que o plano seja perfeito, por isso que precisa de uns ajustes de rota e tal, mas a Roberta quer também? Maravilha. Eu acho que você precisa mesmo, Roberta. Eu acho que a gente vem passando aí por tempestades, com a ajuda da mentoria de grupo, você tem superado várias delas, mas ainda você está, eu acho que você está ainda balançando muito ainda. É, vou estruturar e depois eu mando lá no grupo para vocês, tá? Mas é isso, gente. Eu consegui passar todo o conteúdo de hoje, passei sobre mudança de curvatura no fio, falei sobre a cauterização, né? Eu expliquei, viu, Patrícia, que você perguntou da cauterização, depois se você assiste de novo, acho que até depois de amanhã a Ju sobe. É, a Márcia quer também? Márcia, maravilha. Vou estruturar lá, vou falar para depois mandando para vocês no grupo. Eu decidi falar isso para vocês porque é sério mesmo, eu fiquei pensando muito na Rose, na Débora, na Suzy, Débora, Suzy, na Daniele e na Emilana. Pensei muito em vocês, gente. Sério mesmo, tô muito esperançosa, muito animada para daqui a um ano a gente colher esses frutos. Mas tem que regar, viu? Vocês têm que regar, tem que adubar a terra. E aí são vocês que vão fazer isso, viu? Gente, vocês têm que entender, pelo amor de Deus, vocês têm que entender que essa profissão ela é muito próspera. Essa profissão é muito próspera, gente. Só para concluir aqui, que eu vou explicar para vocês. Vocês têm dimensão? Vocês conseguem entender que eu, como cabeleireira, eu atendo 2 dias e meio por semana. 2 dias e meio por semana. Eu não atendo todos os dias. Por quê? Porque eu decidi dar aula, porque eu decidi empreender, fazer outras coisas. Esses 2 dias e meio que eu atendo por semana, eles me pagam como cabeleireira mais do que até mesmo médicos, advogados. Vocês têm noção disso, gente? E é desse dinheiro que eu invisto mais na minha educação, é desse dinheiro que eu estou alimentando outra empresa. Vocês têm noção disso? E eu enxergo, eu tenho tanta esperança, eu tenho tanta confiança de que essa profissão vai trazer prosperidade para tantas pessoas que eu estou investindo no futuro de vocês. Pagar a plataforma que a gente está fazendo a nossa reunião aqui, pagar Zoom, eu tenho que pagar. Hoje eu tenho responsabilidade pela vida da Jussiele, que está há 3 anos apostando comigo nisso. Agora entrou a Liane, o Guto, o Gustav, agora o Luigi. Vocês têm noção que eu tenho que, com o que eu faço aqui com vocês, a entrada de vocês no curso, as pessoas que estão entrando no Escovista Soberana, está fazendo com que outras cinco pessoas construam seus sonhos também, tenham suas vidas, fora a vida de vocês. É isso que eu desejo que vocês entendam, que é crescer. Gente, eu estou aqui para crescer e eu estou aqui para colaborar com o crescimento de vocês. Sim, Luma, em um dia eu consegui fazer R$ 700 em produtos e cronograma.
Patrícia do céu! É isso, Patrícia. E você me perdoa, Patrícia, eu sei que você maquia, mas maquiagem dá menos dinheiro que cabelo. É ótimo você maquiar porque você vai produzir as suas clientes para as fotos, que dá para você fazer muitas coisas. Mas você entende que cabelo é que dá essa possibilidade para gente? É que vocês têm que confiar mais em si, vocês têm que falar assim, não, eu sou capaz. Vocês têm que bater no peito e falar assim, eu vou fazer isso, eu vou seguir esse plano, eu vou estudar. Eu sei que não é fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas a minha proposta de estar aqui é de dar direção, mostrar um caminho para vocês. O Roberta falou, lá eu fico mais de 12 horas e não consigo bater minha meta diária. Roberta, a gente vai ter que conversar porque tem que entender que meta é essa, se há ou não há possibilidade de ganho, se realmente você está fazendo uma boa escolha, tem que contexto, tá? Sim, é porque amo os dois. Com certeza, Patrícia, eu sei que você é uma pessoa muito. Dá para sentir, né, que a Patrícia é aquela pessoa que ela faz com muito amor. E quem faz as coisas com muito amor tem que prosperar, gente, pelo amor de Deus. Quem consegue colocar amor no que faz tem que prosperar. Se não está prosperando ainda, é porque existe algum ajuste que precisa ser feito. E estamos aí para fazer esse ajuste. Beleza, gente? Vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário? É isso aí. Não, beleza. É isso aí, gente. Então, é o seguinte, me despeço aqui de vocês, agradeço a participação, agradeço até a presença de vocês até este horário. Reforço a importância de vocês colocarem lá os seus desafios, compartilhem também as vitórias que vocês estão tendo, né, com a ajuda do curso, para eu entender, né, onde é que eu estou acertando, o que que eu posso melhorar. E eu espero vê-las mês que vem, né? Sempre não, né? Quarta-feira é o combinado. Às vezes dá algum probleminha, mas graças a Deus que eu estou conseguindo terminar. Eu não senti. Vocês acreditam que eu não senti dor? Eu comecei irritada porque eu estava com dor. Mas, ai, Deus é tão bom, Jesus é tão bom. Que eu comecei, antes de eu começar, eu falei assim, Jesus, me ajuda, me ajuda. Eu não senti dor, gente. Tá, e pelo contrário, eu tô com calor aqui e o pescoço, ó, tá. Só se eu mexer muito, eu tô sentindo ainda uma coisinha segurando aqui. Segunda-feira vai vir uma. Eu vou ter. Vai ter uma físio que vai fazer liberação miofascial, então segunda-feira eu vou conseguir me cuidar. Então é isso. Só estou chorando, a Débora falando, mas é maravilhoso. Obrigada. Deus abençoe você e sua família, Luna, e cada um de nós. Roberta falou, obrigada, Luna. Melhoras para você. Boa noite. Melhoras para você também, Roberta. Busque lá, dá uma olhadinha no Acalme, na vitamina B12, B1, B6, B12. Ajuda profissional, a gente tem que ter tempo para a gente poder se cuidar também, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Márcia, estou muito feliz. A Márcia, gente, a Márcia é de Indaiatuba. A Márcia é de Indaiatuba. Essa mulher tem que vir aqui no salão. Márcia, vem aqui no salão me dar um abraço, tá? Só me avisa antes. Manda uma mensagem, pode mandar mensagem no. é, Dependendo do dia, como eu falei, de quinta a sábado eu tô aqui. Se você chegar durante eu tiver em atendimento, eu paro para te dar um abraço, tá bom, Márcia? É isso. Gente, beijo grande para vocês, um prazer. Até mês que vem. Tamo junto e no grupo lá, tamo junto sempre. Beijo, obrigada.